Olá, se você está de volta é sinal que você pode ter fibrilação atrial ou você conhece alguém que tem esse nome, fibrilação atrial. Não confunda fibrilação atrial com arritmia. Até porque é o seguinte, a fibrilação atrial ela é um tipo de arritmia. E a arritmia, segundo a pesquisa que eu fiz agora recente, 2019, esses dados, mais de 20 milhões de brasileiros têm um problema de arritmia, que pode simplesmente o compasso de batida do seu coração não está bem coordenado, você pode ter algum problema em uma das válvulas. Detalhe, nosso coração ele é composto por 4 válvulas, são dois núcleos, 4 válvulas, direita e esquerda, átrio, direito e esquerdo, ventrículo, direito e esquerdo. Então você tem 4 válvulas que trabalham simultaneamente de maneira rítmica. Nosso bom Deus criou isso de uma forma que é impressionante. Então você pode ter de repente um descompasso. O átrio injeta, o ventrículo não recebe com o mesmo ritmo, então fica um problema de arritmia, tá? Mas você vai viver. Tem pessoas que vão ter arritmia a vida inteira e não vão saber, tá? Não vão se cuidar disso porque não afetou tanto. Mas é perigoso. Toda arritmia é perigosa. Entre as mais perigosas, você tem a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é o seguinte: o seu átrio, geralmente o esquerdo, ele tenta fazer o movimento de bater e ele não bate, ele fica apenas fibrilando. Isso vai causar um monte de problema na sua vida. Você vai ter, por exemplo, o seu sangue não vai percorrer o corpo de maneira correta. Então você vai ter dormência nos pés, nas pontas, nas extremidades. Um cansaço tremendo, parece que o tempo todo você está participando de uma maratona. O seu ritmo vai cair muito. O seu coração, você vai perceber que ele não bate de maneira correta, ele bate todo descompassado. Quando você vai ouvir, quando eu ouvi o meu coração a primeira vez, eu me lembro que eu falei, bom, não é uma batida, né? Meu coração não bate, ele apanha, né? E quando minha filha esteve comigo e a gente ouviu através de um exame que deu para ouvir o coração, né? O ritmo dele é totalmente estranho. Então, e essa estranheza vai causar uma série de dificuldades para você. Tá? Você acorda com a sua pilha cheia, 20 minutos depois sua pilha está vazia, você não está querendo fazer mais nada. Por quê? Porque você tem uma insuficiência coronariana. O seu coração não consegue fazer o ciclo, não bate direito. Mas na fibrilação atrial ocorre um outro problema ainda. Como eu disse, a fibrilação atrial, o átrio não consegue bater de forma correta. E aí o que ocorre é o seguinte: o nosso corpo emite um sinal, emite um pulso elétrico. E no seu coração, no átrio, ele tem um receptor. Tem termo técnico para tudo isso, mas eu quero facilitar. Tem um receptor. Quando esse pulso bate ali, o coração faz o movimento. E automaticamente, num ritmo que só Deus pode fazer, o pulso bate aqui e bate no de baixo. E o seu ventrículo, ele também faz o movimento. Um completando o movimento do outro. Por isso que você ouve 2 batidas no seu coração. O tum-tum. Certo? Porque o primeiro bateu, o outro bateu. Isso é sincronizado. Na questão da fibrilação atrial, o que ocorre é que quando vem o pulso, você não tem somente um receptor, ele multiplica aquilo, são vários. Então, digamos assim, o seu átrio não sabe qual que é o verdadeiro, e ele tenta, e todos eles batendo juntos, eles não fazem um movimento natural, eles só fibrilam. Tá? Qual o grande perigo? Parte do sangue que chegou, ele pode não passar para o ventrículo e alojar ali e virar um coágulo. Numa outra batida que deu aqui, que de repente ele conseguiu passar, pode pegar esse coágulo, ele soltar e ele passear pelo seu corpo. Se parou no pulmão, embolia pulmonar. Se for para o cérebro, um derrame cerebral. O nível do derrame cerebral
será o tamanho do coágulo que se soltou. Então, por isso que quando a médica olhou para mim, você tem fibrilação atrial, corre, e é urgente, é porque a minha, como era o tempo todo, então o tempo todo eu tô com uma arma carregada, em que qualquer momento pode estar disparando. Essa bala vem diretamente no meu cérebro. Tchau, Fernando, nunca mais. Só na volta de Cristo, na ressurreição que Cristo vai fazer. E eu espero estar na ressurreição dos santos. Se você quiser saber mais informação sobre isso, aqui no meu site você tem essas informações. Bom, vamos lá. Então, a fibrilação atrial, ela é grave, é uma doença grave. É a arritmia mais grave que existe. E você tem que tratar. Como é que é o tratamento hoje em dia? Bom, eles vão te dar anticoagulantes, antitrombóticos, e existem algumas marcas. Eu vou falar de uma marca, e não sei nem se eu vou levar processo em relação a isso, mas vou falar de uma marca. Só que a ciência, a medicina, ela evolui. E infelizmente ela evolui por constatação, por análise. Vem para o mercado um produto e aquele produto começa a ter reações, e aí, olha, vamos ter que mudar isso aqui. O grande problema é que reações custam vidas, tá? Então, vão te dar, no Sistema Único de Saúde, vão te dar o primeiro passo, um anticoagulante. Manter o seu, não é afinar o sangue, ele vai eliminar uma enzima do seu sangue que faz com que o sangue coagule. Mais comumente, vamos afinar o sangue. Só que no Sistema Único de Saúde, aprovado, está lá, já há muita briga em relação a isso. O remédio que vão te dar chama-se varfarina. Varfarina é a primeira geração dos anticoagulantes, praticamente. Tá? E o que ocorre é que ele traz uma série de efeitos colaterais. Eu tomo 19 comprimidos por dia. 10 tipos de comprimidos. E já estou tomando comprimidos para combater o efeito colateral de outros comprimidos, que eu acho ridículo. Então, eu estou correndo atrás para resolver isso, porque a sobrevida de quem tem fibrilação atrial em simpósios, que eu vi os vídeos fora do Brasil e aqui no Brasil, é 5 anos. Mas por que 5 anos? Porque você pode morrer por efeito dos próprios remédios. Por exemplo, o varfarina, se não for aplicado corretamente e acompanhado corretamente, ele pode lhe dar um problema de, por exemplo, do sangramento, uma hemorragia. Você pode ter uma hemorragia cerebral. O que é acompanhamento é esse? Você vai tomar um remédio que vai te trazer um risco muito, muito alto. Porque se você tomar o remédio de forma errada, ele vai fazer ter hemorragias. Pode ter hemorragia pelo nariz, pelo olho, outras cavidades qualquer, tá? Mas pode ter uma hemorragia cerebral. Isso são exames marcados sobre isso. São estudos sobre isso. Então veja o seguinte, eu não vou combater aqui o varfarina e nem combater os médicos. Eu estou tentando com esse vídeo alertar as pessoas que você tem que correr atrás de soluções. Se o seu médico lhe deu varfarina para tomar, porque é o único que o SUS aprova, apesar de nós já termos outros anticoagulantes mais modernos, que é a evolução da espécie, tá? Só que são vendidos, o SUS custa R$ 7,80 uma cartela do varfarina para você tomar isso aí durante 30 dias. Custa 300 os outros. Então o SUS não assimilou aquilo. Como eu disse, nós somos tratados também, é uma questão de custo, centro de custo, 7,80 para 300. Mesmo você solicitando, que o SUS tem lá o fornecimento de remédio de alto custo. Mas se você solicitar, eles vão falar para você, como aconteceu comigo. Já existe, nós já fornecemos um que é para isso. Só que ninguém te informa o seguinte, você recebe o varfarina, tá aqui, ó, vai tomar varfarina, vai na farmacinha, pega e vai embora para casa. O procedimento correto, internacional, quando alguém utiliza o varfarina, é o seguinte, você começa a tomar os comprimidos, você vai até o seu posto de saúde, onde você foi medicado, e eles vão colher seu sangue e fazer exame para saber, é termo técnico, mas não vou colocar, para saber se a coagulação está no estágio que é necessário para o tratamento,
Se você está anticoagulado, né, a sua coagulação baixou, então você está anticoagulado, evitando que haja essas tromboses. A varfarina é aplicado para vários, não só para o coração, até para trombose e tudo mais. É importante, o seu sangue não pode coagular, ele tem que circular. Então é isso que. Só que se você tomar o remédio acima da dosagem, o seu sangue vai, termo não técnico, vai virar água. E você pode ter um derrame cerebral, você pode ter um problema de um trombo cerebral. Tá? Porque ele não está normal. Então tem que ser acompanhado. Internacionalmente, 25 dias no primeiro mês, 25 dias você tem que fazer esse exame acompanhando dia a dia. Depois, todo mês você vai pegar o remédio, todo mês você tem que fazer para saber se o seu índice de coagulação é um índice, ele está dentro do que é estipulado pelos médicos. Mas se você conversar com o médico, ele vai falar assim, é difícil você fazer esses exames. Então o que a classe médica faz? Para evitar que haja um alto risco de hemorragia, eu já vi, eu tenho amizade com os médicos, né? A gente criou essa amizade com os médicos, conversando com eles estão abertos, eles querem melhorar, eles querem que o sistema mude, eles estão presos dentro do sistema, tá? E o sistema precisa ser alertado. Eu vejo que o sistema precisa ser alertado, alguém lá em cima tem que falar, peraí, bom, por que vamos continuar com um produto que mata? Porque o varfarina, se não bem administrado, ele vai matar. Aliás, todo remédio faz isso. A diferença entre um remédio e um veneno é muito pouca. Então, o médico fala, olha, não tem como te acompanhar esses 25 dias. Não existe exame que eu possa prescrever para você. Não é procedimento. Então o médico faz o seguinte, ele te dá uma dosagem baixa para não correr o risco. Aí você pode estar tomando o remédio e não está fazendo o efeito que tem que ser feito, você morre pela doença. Aí você morreu pelo remédio. Ou ela está muito alta e você vai morrer pelo remédio e não pela doença. Entenderam? Então o procedimento está errado. O varfarina você tem que tomar e aí todo mês tem que se fazer o exame para saber se você está no grau de anticoagulação necessário, que é de 2,5, bom, é termo técnico. Tá? O médico vai entender sobre isso. Como ele sabe que não vai ter acompanhamento do exame, alguns te dão uma dosagem não tão alta, outros te dão uma dosagem, vai lá e Deus te abençoe. Tá? Você pode morrer, como eu disse, você pode morrer da doença, porque não está tendo efeito o remédio que você está tomando, ou pode morrer do remédio se você tomou muito. Um médico, eu não vou contar o nome de nenhum dos médicos, mas já falei com vários médicos. Falou, eu receitei para uma paciente, ela tinha que voltar aqui, ela não voltou. 6 meses depois descobriu que ela tinha sido internada com uma hemorragia e quase morreu. Porque estava tomando remédio e esse tipo de remédio você não pode ter automedicamento. Eu estou me medicando. Não pode. Tem que ter acompanhamento. Você tem uma doença seríssima. E um detalhe, quando você toma varfarina, você tem que inibir também a ingestão de vitamina K, K1. E onde tem a vitamina K? Alimento. Todo alimento verde tem a vitamina K. K e K1. Tá? Você vai comer um alface, tem vitamina. Você vai comer qualquer alimento verde, vai ter a vitamina K. Aí você está tomando remédio para anticoagular, tá? E o seu corpo você está comendo um produto que vai coagular. Então a sua dosagem está errada. Se você não falou para o médico que você continua com a sua alimentação normal, porque existe o seguinte, quem toma anticoagulante está aqui a lista do que você pode comer ou não. Mas quando o médico passa para você ali, muitos deles não te passam essa orientação. Você deveria ir para uma nutricionista. Como ele sabe que não tem nutricionista ali, ele te passa o remédio. Se você não pesquisar, você morre. Você entendeu? Então, há um risco muito grande. Agora, a minha pergunta é, como no caso dos estentes, tem a evolução, estente farmacológico. O varfarina tem evolução. Tem outros medicamentos no mercado. Eu não vou fazer propaganda nenhum deles, porque eu sou um cara e ninguém vai me pagar, ninguém vai me dar gratuitamente. Mas existe produtos, começa de 200 para cima, tá? Você vai tomar que não tem que ter todo esse acompanhamento mensal, mas mesmo assim você tem que ter um acompanhamento. Então quem tem fibrilação atrial, a primeira linha de remédio que você vai tomar é uma linha dos antitrombóticos e do anticoagulante. Você vai ter que tomar.
porque o seu coração não está batendo corretamente. E aí, eu vou tomar pro resto da vida? O seu resto de vida pode ser 5 anos, se você tomar todos os remédios. Como eu disse, eu tomo 19 remédios. Eu quero parar com isso. Então eu fui pesquisar, como é que eu elimino a fibrilação atrial? Primeiro procedimento, nós vamos dar um choque no seu peito, igual você vê nos resgates, né? Que é o desfibrilador, e dar um reset no seu coração, para ver se, quando dá esse choque, elimina aqueles pontos extras que está ali e fique só o verdadeiro. Tá. É em modo evasivo, pode acontecer como pode acontecer. Você pode ter um reset e não voltar. Então são procedimentos perigosos, mas são feitos procedimentos ali com todo o acompanhamento. O médico me recomendou, não vamos fazer isso em você. E eu fiquei cabreiro, porque eu tô com 2 pedaços de metal dentro do meu corpo. E conversando com outros médicos, eu falei assim, olha, Fernando, você vai fazer, é perigoso. É perigoso. Quando nós fomos fazer o dia que era para fazer o procedimento, o próprio médico que ia fazer desistiu. Só que ele desistiu e me deu alta. E eu falei, tô curado. Então ele falou, não, você tem problema no coração, mas tá de alta, porque nós aqui operamos você, o meu acompanhamento é até aqui. A partir daqui, você tem que iniciar o processo de novo. O processo de novo é ir lá no postinho, marcar com o médico, o médico inicial ali, que é um clínico, para depois ele te mandar para um especialista. E no caso da arritmia, da fibrilação atrial, é com um arritmista. Então eu, pela graça de Deus, consegui falar com um cardiologista recentemente, um pouquinho antes da virada do ano. Ele compreendeu, conversamos ali, eu falei o que eu entendia, e ele falou, se está correto, vamos verificar se os seus stents estão ou não. Qual a saída? Existem alguns exames, mas o mais correto é um outro cateterismo. Estou aguardando marcar um outro cateterismo, porque ele vai chegar o cateter até lá onde estava o stent e eu vou avaliar, olha, o seu stent está sendo assimilado de forma correta. Estou livre. Não, o seu stent ele está sendo envolvido, o seu corpo está rejeitando. Dá tempo de colocar um outro stent por dentro. Aí ele põe agora um farmacológico, que devia ter sido feito na primeira vez. Ele põe um farmacológico, vai inflar aquilo, e eu tenho que orar a Deus para, na hora dele inflar, não me romper a veia. Se romper a veia, eu não vou passar para vocês as informações, porque a partir de hoje eu vou estar passando informações da minha experiência. Eu espero que a sua experiência seja muito menos traumática, porque eu estou te passando uma informação que é importante. É importante. Mas qual é a cura? Cura total talvez não tenha, mas existe um outro procedimento fora esse eu falei eletroreversão, mas na verdade é uma desfibrilação, né, que é o reset do seu coração por choque elétrico. Existe um outro procedimento, que é o procedimento chamado ablação. Esse procedimento, inclusive, também evoluiu. Em outros países, por exemplo, é até diferente a maneira de se fazer a ablação, mas através de um catéter, vai até o seu coração e, através dos exames, identifica quais são os pontos, aqueles pontos receptores extras que foram criados, que eu falei, quais são os pontos falsos, mas que estão atrapalhando que o meu coração bata de maneira corretamente, ele fica fibrilando. E através de cauterização ou quirogenia, né, um crio, gelo, ali ele elimina aqueles pontos e o seu coração volta a bater corretamente, porque agora recebe somente num ponto o seu estímulo aí elétrico. Um ponto importante uma vez feito, nunca mais, não sabemos, mas a cura é através disso, ou pelo menos a melhoria de um quadro. Se eu chegar a 80% do que eu era antes, amém, muito melhor, porque hoje a minha pilha ela é sempre muito baixa. E eu acabei descobrindo sobre isso, pesquisando, eu ouvi falar, a médica, minha amiga, falou para mim sobre isso, mas eu fui me aprofundar mais nisso, e quando estava pesquisando, achei, por exemplo, a experiência de um ator, que é o Juca de Oliveira, que tem fibrilação atrial, ou tinha, e ele conta a sua história ali, até o dia que um amigo fala para ele, não, mas isso tem cura. Ele fala, não, meu médico nunca falou isso. Não tem, procura esse médico. E o médico fez esse procedimento de ablação,
uma operação de 9 horas, e hoje ele continua trabalhando, continua fazendo, já em a idade avançada, ele continua trabalhando, e graças a Deus ele, por exemplo, diz, olha, eu não tenho mais aquele problema. Lógico que tem toda uma série de cuidados que você tem que ter, mas ele não tem o problema que tinha antes, que quando ele tinha o problema da fibrilação, ele não conseguia fazer show, não conseguia sair de casa, não conseguia viajar, porque há uma grande limitação. Então, a segunda dica que eu vou dar na nossa gravação aqui, tem solução à fibrilação atrial? Tem. Chama-se ablação. Ah, eu faço pelo SUS? Sim. O SUS também, a partir de 2007, tem que fornecer esse tipo de tratamento. E é fácil? Não, não é fácil, porque não tem especialistas suficientes. Além de muitos cardiologistas não levam em conta esse procedimento. Ele leva em conta que você, olha, continua tomando seus remédios e vamos controlando isso. E aí não vai controlar nada. Você vai tomar 19 comprimidos, ou o remédio te mata ou você morre da doença. É assim. Sobrevida, 5 anos. Os médicos que eu falei, não, Fernando, que isso? Não é isso não. Meu irmão, meu amigo, cada corpo é um corpo. Não, fulana toma 20 anos. Cada corpo é um corpo. A quantidade de pessoas que morrem, não tem. Eu pesquisei, não tem. Mas o suficiente para dizer para você é o seguinte: as reações do corpo, os efeitos colaterais que esses remédios causam é tremendo. Nesses meus 19 comprimidos, eu tenho agora aumentou, são 53. 53 efeitos colaterais advindos dos remédios. E eu já estou tomando remédio para combater o efeito colateral do outro. Você quer viver assim? Ou você quer procurar algo que é teu direito? É o teu direito você chegar no seu cardiologista, não, senhor doutor, eu tenho fibrilação atrial, eu queria fazer um procedimento chamado ablação. E ele vai te encaminhar para um arritmista. E espero em Deus que você consiga chegar nesse arritmista, ele consiga te avaliar, ele consiga fazer a sua operação. E eu faço aqui um apelo: se alguém já fez essa operação do ablação, tá melhor, melhorou a vida, entre em contato conosco, manda o seu testemunho e fala, olha, eu fiz, tá legal, porque isso é o destino para mim e para você. Eu estou com a minha data de validade aqui pertinho, pelos stents, tá? Até fevereiro eu posso estar aqui falando com você, dizendo, olha, fui lá, fiz o procedimento, meus stents estavam sendo assimilados, amém? Vou continuar agora falando sobre a ablação, sobre a questão da fibrilação atrial. Se eu não voltar, é sinal que a coisa não deu certo. Mas eu vou voltar pela graça de Deus. Porque primeiramente eu quero agora fazer o meu testemunho do meu Deus. Meu Deus. O meu Deus me ajudou, me orientando o que eu tinha que fazer, abrindo as portas, colocando gente na minha frente. Médicos, pessoas amigas que indicaram médico, me atenderam. Eu não posso, uma questão de ética aqui, dizer quem são os médicos. Mas você, que é meu amigo, me atendeu, que falou comigo, me deu as instruções, me salvou a vida, eu agradeço. Eu agradeço do fundo do meu coração. Sabe que você foi usado por Deus. Porque Deus colocou você na minha vida. Você, minha amiga, que indicou, olha, vamos correr atrás disso. Eu te agradeço, porque Deus colocou você na minha vida. Eu seria, talvez, indelicado se eu falasse os nomes, né? Os médicos que me atenderam lá no hospital, quando eu tive um infarto, que ficaram sentados, olhando os aparelhos, 7 horas sentado e mandando aplicar. Aplica isso, aplica aquilo, tá lá. Vocês salvaram a minha vida. E essa cadeia todinha de pessoas que eu noto, são médicos que querem fazer o trabalho, mas existe um sistema que diz, ó, você vai até aqui, a partir daqui não é procedimento. Temos que mudar os procedimentos. Mas meu Deus tem aberto as portas. Meu Deus vai me segurar. Meu Deus vai me dar saúde. Vai me dar o meu retorno. E eu quero estar aqui contando para você. Hoje eu estou passando por você o que de graça eu recebi. Deus me deu a inteligência para pesquisar. A amizade com o médico falou, Fernando, é essa a realidade. Médicos, especialistas, Fernando, não do SUS, e até mesmo do SUS, quando comecei a conversar com ele num nível de conhecimento não igual ao deles, né? Porque eles são médicos, mas as informações similares, né? Quando eu comecei a conversar, eles começaram a abrir, falaram, é assim, 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 assado. Ocorre assim,
a ponto de eu falar, o sistema está errado. Então eu agradeço a Deus porque me manteve com vida, espero estar com você mais vezes. Espero que essas informações sejam úteis para você. Ah, mas tá longo, desculpe. A sua vida vale mais do que esses minutos que você passou. Deus abençoe. E como eu disse, se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber as notificações, porque eu espero fazer mais vídeos contando para você. Meu canal não está monetizado, então não é questão de estou vendendo para você alguma coisa. Pode ser até que monetize, não sei. Eu não trabalho muito com essa questão de monetização. Desde o tempo do programa, foram 10 anos de programa, não monetizava. Eu estou passando informação e trocando. E você que passou por um procedimento de ablação, ou você que implantou existentes e os existentes teve que implantar outro porque aquele estava problema, entre em contato conosco. Quero saber também a sua experiência. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe o seu ano 2020.